Olá, estamos aqui reunidos para mais um Equilíbrio Cast com o tema: seu filho tropeça, tem má postura ou arrasta os pés? Pode não ser só uma fase, e sim um sinal. Para falarmos um pouco sobre esse tema, convidamos as competentes profissionais fisioterapeutas da Ponto de Equilíbrio, Raniele e Alessa. Antes de iniciar nosso bate-papo, vamos pedir para elas falarem um pouquinho sobre elas e o porquê da escolha da fisioterapia. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Foi um prazer estar aqui hoje. Eu acho que o principal fato de eu ter escolhido a fisioterapia foi porque quando eu era pequena eu precisei, né, disso. Então, eu precisei fazer fisioterapia e a minha fisioterapeuta me encantou e fez com que desde pequena eu já tivesse essa vontade de fazer fisioterapia. Então, me formei em 2019 em Tangará. De lá eu comecei a trabalhar em outras áreas da fisioterapia, só que não era o que mesmo fazia meu coração acender mesmo, assim, sabe? Sente quentinho. Então, no meio da pandemia, eu resolvi largar tudo que eu tava na área da estética e ir para a área de neuropediatria. Então, trabalhei 4 meses lá em Tangará e de lá recebi a proposta para vir aqui para Rondonópolis trabalhar na Ponto de Equilíbrio. Não pensei duas vezes. Vim para cá e desde então já estou aqui há 4 anos e estou amando trabalhar aqui e amando a profissão que eu tenho também. Bacana. E você? Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, de início eu escolhi a fisioterapia porque eu amava quando eu via na televisão passando, né? Eu não conhecia, mas quando eu via aquelas pessoas ajudando aquelas crianças desde pequena, a ajudar como que elas tinham que andar, como que elas tinham que correr, ver que ali a pessoa, ela ajudava no caminho da vida dela, né? Que ela fazia algo diferente para ela. E o sorriso das crianças me encantavam muito. Então eu me apaixonei desde pequena por isso. E então eu entrei na faculdade e já tem 3 anos que eu estou formada. Estou na Ponto, a Ponto me acolheu e estou lá, graças a Deus, até hoje. E só colho mais conhecimento a cada dia e eu tenho crescido bem mais com o apoio de todos, né? E é isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de algumas, pelo menos, especializações de vocês, né? Para o pessoal conhecer, saber das formações. Sim. Então, desde que eu me formei, né, e resolvi entrar para a área de neuropediatria, eu já fiz o curso do Pedia Suite, né, que é uma das terapias que a gente mais atende ali dentro da clínica. Logo depois eu fiz o Pedia Suite Baby, que também a gente sabe que é muito importante para os bebês, né, que estão agora prematuros e tudo mais, a intervenção precoce é muito importante. E logo depois eu já fiz o curso do... Logo depois não, demorou um pouquinho, mas eu fiz o curso do TheraSuite também, que é um método muito interessante também, que traz um olhar muito criterioso e muito legal para essa área do objetivo específico mesmo da criança, sabe? Bem legal. Eu tenho pós em neuro, né, e traumato-ortopédica, mas a minha paixão mesmo, falando em real, é a neuro. Eu fiz o Pedia Suite de início, aí eu fiquei. Aí, para aprofundar mais na parte de neuro, eu fiz o Bobat recentemente, que é bem específico nessa parte, né, do desenvolvimento da neuro. Eu tenho também curso de órteses de mãos, que eu fiz recentemente, que é para aprofundar mais nessa parte, para ajudar bastante, né, as crianças. E é isso. Ou seja, não param, né? Não. É isso, e por isso, né, estão aqui sendo convidadas para a gente falar, né, sobre esse tema, sobre a fisioterapia mesmo. Sim. E primeiro eu queria saber de vocês, por que vocês acham importante estarmos falando sobre esse tema, né? Porque ele é tão urgente, ele é tão relevante assim para as famílias, né? Entenderem um pouquinho mesmo sobre esse tema, né? Que é o que a gente falou ali do tropeçar, do cair, às vezes realmente, né? Ai, não, é só uma fase, daqui a pouco ele firma e vai, né? É o que a gente escuta muito, né? Então, por quê? Então, nós percebemos que isso é uma dor muito frequente nas famílias, né? Porque muitas vezes as famílias percebem que a criança está tendo alguma dificuldade, mas elas ficam com um certo medo, um certo receio de
E agora, o que que eu faço, né? Eu procuro uma ajuda, eu procuro um especialista, ou faço uma avaliação em algum lugar e ficam com aquele certo medo. Então, é importante a gente estar falando sobre isso para que as famílias entendam que quanto mais precoce, melhor. E que a fisioterapia ela também trabalha com a prevenção, né? Então, às vezes, é importante que a família percebeu algum sinal. Às vezes não vai ser só uma fase. Sim. Então, é importante que eles procuram, pelo menos para fazer uma avaliação, sabe? E aí, tirar essa dúvida. Sim. E aí, falando do sinal, né? Sim. Quais são esses sinais físicos, né? Que os pais podem estar mais atentos, assim, no desenvolvimento motor dessa Sim. criança? Geralmente, você vê que a criança ela tropeça bastante, ela tem quedas constantes, ou às vezes ela arrasta muito o pé, tem dificuldade para engatinhar, para andar, para poder sentar quando é mais novinho, né? Então, todos esses sinais, às vezes, não é só uma fase da criança ou o jeito da criança. Você já pode procurar um fisioterapeuta ou um pediatra para poder fazer uma avaliação mais específica. Sim. E o que esses sinais podem indicar, assim? Tem algo muito pontual, específico, que o pai observou? Tudo isso que você falou, meu filho está caindo. Porque às vezes começa a cair uma vez por dia. Daqui a pouco ele está caindo 2, 3 vezes no dia. Sim. Daqui a pouco ele começa a mostrar a dificuldade de subir um degrau, né? Que também, né? Nós falamos da extensão, das habilidades motoras que ele tem que ter para o dia a dia dele. Um tropeço. Eu tô me metendo na fisioterapeuta, lembrando meus bons tempos. Ai, meu Deus. Então, isso também a gente sabe que também tem a ver com lá, não é só o tropeço, né? Igual vocês falaram, mas me fale um pouquinho mais desses sinais aí. Nem sempre o tropeçar, o cair, o arrastar dos pés na hora de andar indica que seja algo grave, mas já é algo que está apresentando que precisa da procura de um profissional. Essas questões podem acarretar nos sinais de... Desculpa, gente. Calma, eu tô nervosa. Não, pode ir, segue o barco. Você quer que eu... Atraso no desenvolvimento motor, transtornos neuromotores, né? Esses atrasos no desenvolvimento motor pode estar ocasionando lá nos marcos motores, como pular e correr, né? Uhum. A parte do tônus muscular, que é a hipotonia, que é a flacidez muscular, ou a rigidez, né? Que é a hipertonia. Também questões de coordenação motora, pode também estar ocasionado dos fatores ambientais, que é tanto falta de estímulo como o sedentarismo também pode estar ligado a isso. Uhum. E como que essa família pode diferenciar esse traço sendo um traço individual mesmo ou de realmente precisar de um acompanhamento, né? Eu costumo dizer que cada criança ela vai ter a sua personalidade, seu jeitinho, mas eu acho que é importante a família perceber quando esse jeitinho ou essa personalidade da criança está impedindo ela de poder brincar, interagir, participar do mundo como as outras crianças participam, né? Explorar o mundo. Então, às vezes a criança não está mais brincando no parquinho, às vezes a criança está evitando, como se diz assim, participar de atividades sociais mesmo, assim, para poder correr, brincar, pular, porque muitas vezes ela tem dificuldade e aí ela prefere não fazer do que chegar lá e fazer alguma coisa e ela sabe que vai ter alguém olhando, né? Então, quando o pai perceber que aquela criança ela tá parando de explorar o mundo como as outras crianças da mesma idade, já é importante ela procurar um fisioterapeuta e fazer uma avaliação. Sim, por isso que a gente fala tanto de levar essas crianças, né, em parques, em praças, porque eu falo, o melhor ambiente para uma avaliação fisioterapêutica, eu acredito que seria colocando as crianças para fazerem isso, justamente para ver essas dificuldades, né? E a gente percebe muito que após a pandemia tem muitas crianças assim, né? Porque a pandemia fez com que todo mundo ficasse muito assim isolado um dos outros. E aí a maioria das crianças que nasceram nesse período de pandemia ou pós-pandemia mesmo, que muitos pais ficaram muito assim com receio de deixar a criança ir brincar, nós percebemos que essas crianças elas têm um pouco mais de dificuldade para poder fazer essas atividades de criança mesmo, de pular, correr, brincar e até de socializar ali, né, com as outras crianças. Então é importante que a família fique de olho nisso também. Sim, e até
pegando o teu gancho do que pode ser, de repente, um desinteresse dessa criança por não ter tido acesso, né, a esses ambientes, ou aquela preguiça, né? Porque tem isso também, é preguiçoso, aí começa a comparação com o vizinho, com o primo, com o irmão, né? O que é preguiçoso, o que tem desinteresse, ou que realmente tem dificuldade. E é o que a gente fala no nosso tema, né? De repente, é realmente um sinal, e não uma fase ou uma preguiça que seja. O que vocês me falam sobre isso? É muito sutil essas percepções que aparecem, né, na criança. E às vezes ela é bem, assim, ela é bem julgada de forma equivocada. Sim. Né, por conta dessa sutileza que aparece nos sinais. Então, assim, quando a criança ela começa a se isolar, né, ela não quer mais participar de brincadeiras junto com os coleguinhas, ela tem a dificuldade, que o pai ele já percebe que ela tem dificuldade no pular, no correr. Então, esses sinais, assim, é bem importante eles entenderem para que não seja interpretado dessa forma. Sim. Então, essa parte, esses reflexos podem estar ocasionados de medo de cair, né? Medo ali de não conseguir completar, né, as atividades em que é propostas para eles, como os coleguinhas. Um simples, vamos correr daqui até lá na porta. Sim. E ele não vai porque ele tem medo de ali no meio do caminho ele não conseguir completar igual o coleguinha. Já é um mega desafio para ele, né? Isso. Então, assim, essas questões já podem ser, né, bem abertos os olhos, assim, aos pais, né, para eles entenderem que dá para dar uma diferenciada nessa parte de desinteresse ou preguiça, para eles entenderem, porque isso acarreta muito na autoestima da criança. Entendi. Né? E eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio também, né, Dalissa? Porque, assim, muitas vezes a criança realmente tá num dia que ela, eu não quero brincar, eu não quero... Mas isso todo dia, toda vez ela não querer participar dessas atividades, então o pai já pode ficar um pouquinho alerta nesse ponto também, né? Isso, quando o pai já perceber que essa criança, ela fica muito ali isolada, ela vê que as outras crianças estão querendo brincar, mas ela não tá querendo ir, ela apresenta um choro, né? Ela pode apresentar também uma regressão de hábitos. Essa criança começa a usar fraldas. Olha os sinais do nosso tema. Exatamente. Então, assim, esses sinais são bem sutis. Então, assim, os pais têm que estar bem atentos para eles conseguir diferenciar isso, para ele não achar que aquilo é uma preguiça ou um desinteresse com a criança. Legal. E de que forma, assim, que essa criança internaliza, né? Essa limitação realmente com esse corpo, né? Que é um corpo ali que está com um monte de questões motoras sendo ali realmente reajustada nessa fase, né? Novas habilidades tendo que ser aprendidas, né? E como que elas, assim, vocês percebem isso durante a terapia de vocês? Sim. Nós conseguimos perceber que a criança, ela começa, como a Alessa já comentou antes, com isolamento. Então, às vezes, na escola, por exemplo, na hora do recreio, todos os coleguinhas estão lá fora brincando e aquela criança prefere ficar dentro da sala. Ou, muitas vezes, ela vai brincar, mas ela prefere brincar sozinha. E isso tudo começa a desenvolver baixa autoestima na criança, porque ela começa a ficar com vergonha mesmo, com medo do julgamento das pessoas, ela poder ir lá brincar e daí ela não conseguir correr corretamente, ou ela tropeçar e cair, e as pessoas rirem dela, então ela começa a desenvolver baixa autoestima, ansiedade. Muitas vezes ela também começa a evitar esses ambientes sociais. Então, às vezes, a mãe vai chamar para ir para o parquinho, a criança não vai querer ir para o parquinho. Na escola, como eu já citei, vai para o recreio, prefere ficar sozinha. Então, ela começa a se isolar e a desenvolver baixa autoestima, ansiedade. Muitas vezes, isso impacta no desenvolvimento social da criança também, né? Então, ela começa a achar que ela não é capaz de fazer as coisas e, na verdade, é apenas uma coisa que pode ser tratada, sabe? Sim. É isso que dói muito na gente de ver que muitas vezes é uma coisa que, se o pai ficar alerta e ver, assim, os sinais que o filho dele está mostrando, ele pode vir para uma avaliação fisioterapêutica ou procurar um médico, alguém assim que possa ajudá-lo e direcioná-lo para poder prevenir e essa criança possa ter uma participação mais concreta nas atividades dela. Então, os sinais emocionais, já me falou um monte aqui, né? E os pais trazem isso, as famílias, para vocês, assim, de todas essas angústias dessas crianças, ou muitos
eles nem trazem, vocês percebem na hora de que faz um circuito, né? Ou não, as famílias também trazem que lá fora isso acontece na escola, na rua, brincando. Como que é? Trazem sim. E é muito comum ter essas dores, essas dificuldades, e eles trazerem isso pra gente. Porque a cada avaliação que a gente faz, eles trazem uma dificuldade, que isso reflete o que as crianças estão sentindo. Sim. E por eles verem, né, essa dificuldade, como as crianças estão se sentindo, então eles acabam expondo, sim, essa parte emocional, né, que eles falam. A gente escuta, a gente tenta, né, orientar o que pode ser feito, né, o caminho que eles devem seguir para tentar ajudar. A gente tentar demonstrar para eles que é aos poucos, né, que assim que a criança for conseguindo, essa tristeza, essa autoestima baixa vai melhorando, porque a criança vai conseguindo entender que ela dá conta de realizar aquilo, e o importante é os pais também estimularem a criança a entender que é uma fase, que ali no momento ele não está dando conta, mas é porque ele tem uma dificuldade, mas ele está ali procurando ajuda para conseguir fazer isso, realizar isso, chegar a fazer as mesmas coisas que os coleguinhas no parquinho estão fazendo, né? Então, é muito importante a base familiar ajudar nesse ponto para que seja ajudado. Mas a gente orienta, a gente escuta, né? E a gente tenta trazer um conforto para a família também, e passar ela entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes a maior dificuldade é entender o porquê daquilo, né? O porquê está acontecendo aquilo, o porquê que a criança tem que passar por aquilo. Então a gente tenta demonstrar para ela que não é esse o caminho, que às vezes acontecem, mas vai passar. E muitas vezes também as crianças, elas vêm, principalmente os maiorzinhos, né? Eles vêm com uma autocobrança muito grande, né? Eu tenho alguns pacientes que às vezes eu proponho algumas atividades ali na clínica e eles falam assim, ai tia, eu não quero fazer porque eu não vou dar conta. E aí é onde que entra nós também, terapeutas, fisioterapeutas e terapeutas no geral, de incentivar aquela criança, de falar para ela assim, olha, tá tudo bem, nós estamos aqui para isso, sabe? Então você tá aqui para isso. Não vai ser na primeira vez ou na segunda, mas você vai conseguir, a gente vai indo no seu tempo, porque é aquele negócio, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, é importante que eles tenham essa consciência que tudo bem, eles estão com um pouco de atraso ali, mas que nós estamos ali para acolhê-los e também para ajudá-los nessa etapa da vida deles, né? E, pelo que eu estou entendendo, para vocês lidarem com essa ansiedade, tanto da família como das crianças, é muita comunicação. É isso? É muita comunicação, fazer com que eles entendam sobre o processo, né, sobre o que está acontecendo no momento, deixar bem claro, envolver eles mais na parte social. Eu falo que a Milena, ela quase já é membro do podcast, que sempre eu trago o exemplo dela, né? E ela está na fase de querer, por exemplo, aprender a andar de bicicletinha sem rodinha. Sim. E ela tá nessa fase realmente da vergonha de andar com as amiguinhas que já sabem andar com a bicicleta sem rodinha, né? E aí eu tô nessa fase lá. Filha, você consegue, né? Vamos lá, vamos treinar, justamente para mostrar para ela que né? Aí eu falo, mas você arrasa na estrelinha, vai lá, entendeu? E eles porque entenderem que cada criança vai ter um processo, né? Tem um aí processo. que a gente tem que diferenciar, às vezes, dos sinais e da personalidade da criança. Cada criança, ela vai ter seu processo, sim. Porém, a gente tem que estar atentos à janela, né, de cada criança. Então, assim, às vezes, a Milena começou agora, talvez ela seja um pouco mais ansiosa, já quer começar, né? Mas é assim, esse processo, explicar para ela que tudo tem seu tempo, que ela tá tentando e que ela vai conseguir, né? É isso. E é isso. E quais são os primeiros passos para quem desconfia que tem um problema aí? Né? Porque eu acredito que tem aquela família que chega e fala, olha, eu já entendi que não é só uma fase, que tem alguma coisa que eu preciso fazer. Quais são os primeiros passos para essas que vocês orientam essas famílias? Eu acho que o mais importante é muito legal você trazer essa pergunta, porque muitas vezes os pais, eles ficam com medo, eles ficam com vergonha, mas isso é normal ter medo, é normal, assim, ficar com dúvida, porque, igual eu falei antes, ninguém nasce sabendo de tudo, e é por isso que nós estamos aqui, né, para poder ajudar. Então, mas eu acho que o primeiro passo mais importante é você procurar informação confiável, procurar um bom especialista e direcionamento, procurar um fisioterapeuta, às vezes, é igual a gente fala
fazer avaliação não mata ninguém. Então, se você tá com se você tá assim com medo ou com dúvida, traz para avaliação. Sabe? Se não tem nada, nós vamos avaliar, vamos acolher, vamos falar assim: "Olha, pai, tá tudo bem". Mas se tiver alguma coisa que nós já podemos começar a intervir, nós já vamos começar a acolher aquela família, já orientar e explicar para eles todo o processo. Então, acho que o principal é procurar informação confiável, procurar um médico, né? E direcionar para a fisioterapia. Ali, nós vamos fazer a avaliação e vamos direcionar a família para o próximo passo, né? Sim. Correto. E complementando o que a Rani está falando, para tirar algumas dúvidas ou até orientar mesmo os pais que estão em casa, né, e outras pessoas mesmo, que não tenha necessidade, às vezes, de ter o pedido médico. Se o pai está em dúvida, Isso. se o pai tá ali preocupado porque o filho não está fazendo algo que ele acha que deveria já estar fazendo, ou mesmo ele está com insegurança, mas quer tirar essa dúvida, vá direto ao fisioterapeuta. O Sim. fisioterapeuta pode encaminhar e orientá-lo. Ó, passa pelo pediatra, passa pelo neuro, passa pelo ortopedista, terapeuta ocupacional. Ele pode avaliar e ver que o paciente precisa de uma equipe multidisciplinar e orientá-lo a procurá-los. Então, não precisa diretamente do pedido médico, né? Até então, também, a gente está agora com um programa novo, né? Que é o Fisioplay, na clínica, que a gente está fazendo, que a criança o pai pode procurar para fazer a avaliação somente, né? E lá a gente faz uma avaliação específica para cada paciente e nisso a gente orienta o que ele pode fazer. Sim, super capacitadas, né? Sim. E aí, até voltando lá do início, assim, um pouquinho sobre quais são os benefícios desses pais que procuram mais cedo por essa fisioterapia, né? Logo que aqui deu um estralo, Precocemente, alguém né? falou, né? E quais são realmente os benefícios concretos dessa procura mais cedo, assim, precoce? Sim, os pais eles vão começar a perceber que o filho deles vai ter mais controle, vai ter mais equilíbrio, vai ter mais força nas atividades. Muitas crianças, elas até melhoram na questão de sono mesmo, sabia? Que às vezes a criança, no dia a dia, como ela tem aquela dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, então ela começa a ficar mais quietinha, mais passiva, e quando ela começa a ficar mais ativa, isso aumenta muito, melhora muito no desempenho do sono, mas você consegue perceber melhora do controle motor, do desempenho nas atividades, nas habilidades motoras. Então, muitas vezes a criança ela tem um planejamento motor meio ruim, porque às vezes ela não consegue planejar aquele movimento que ela vai fazer. Então, por exemplo, subir uma escada, ela às vezes tem dificuldade de saber como vai planejar aquele movimento. E aí, com a fisioterapia, ela melhora nisso, ela diminui as quedas, né? Diminui a questão de fraqueza muscular também da criança. Sim, além do equilíbrio, né? A consciência corporal, a Isso. parte da autoestima vai melhorar bastante, porque ela vai Sim. querer se socializar, né? Depois que ela vê que ela tá melhorando, que ela tá conseguindo fazer o que o coleguinha tá fazendo. Interagir, né, Vai socialmente, querer, né? ela vai querer interagir. A força muscular, a resistência, para aquela criança que faz já um esporte, né? Futebol, né? Gosta ali de estar nas brincadeiras, vai melhorar bastante Importante, nessa né, parte. Alessa, você falar isso, que o esporte, ele não anula a fisioterapia, como ao contrário também, Isso. né? Na Eles verdade, vão só se complementar. os dois se complementam, porque Isso. rola muito essa dúvida mas ele já faz, né, a educação física na escola, ele já faz o karatê, né? E, de fato, principalmente após uma avaliação, onde é detectado algum tipo realmente de dificuldade, tudo bem, continua lá, mas que a fisioterapia é necessária, né? Isso é importante a gente também deixar bem claro. Até porque, igual você falou, vai complementar, né? Então, às vezes, a criança não vai ter o melhor desempenho dentro daquele esporte por conta dessa fraqueza que ela apresenta, né? Dessa dificuldade. Então, quando começa a fisioterapia, muitos pais trazem também pra gente esse relato. Que, começou a fisioterapia, melhorou muito o condicionamento físico na corrida, no futebol, por exemplo, na natação e tudo mais. Isso que eu ia perguntar até, o que esses pais relatam, assim, sabe? Sim, até porque... De resultado,
ajudando, né? melhora também não só na parte social, né, em questão dos Sim. coleguinhas, mas também ajuda na área escolar, que a gente vai trabalhar também por questão de motora fina e motora grossa, que vai ajudar no pular, no correr, no andar, mas vai ajudar também na parte de recortar, de pintar, né, de desenhar. Então, entra nessas partes também escolar. Então, vai Sim, melhorar em social, assim, vai melhorar em amplos, né? Tanto sim, dentro de casa, como fora, como na escola. Então, sim. vai. E esses são alguns dos riscos que essa demora pode causar? Porque vocês Sim. já citaram bastante alguns, né? Aham. Mas existe algum risco que vocês falam, olha, se demora para procurar, ou se ignora esse, né, esse sinalzinho que está dando, o risco que se corre, tem alguma coisa que vocês gostariam de dar alguma ênfase assim maior? Ou não? É esse contexto geral mesmo que vocês entendem Sim, que tem? existe risco sim. Assim como deformidades, né? Da Isso, parte importante. motora, né? Que a gente pode colocar aí de postura também, como escoliose, né? Uma má postura, que pode colocar também essa demora. Se tiver um caso ortopédico mais grave, a gente pode ter que usar a órtese por mais tempo. A gente pode acabar tendo que ir para uma cirurgia, né? Uhum. Então, assim, essa demora pode causar tantos riscos como dores crônicas. Se essa criança sente uma dor, ela pode virar crônica. Então, esse caso Sim. pode só piorar. Eu Sim, acredito que quanto mais cedo for intervido essas terapias, sim. essa busca, melhor vai ser para a criança, porque vai diminuir os riscos possíveis que podem ocorrer, né? Ou seja, nós não estamos falando somente, que já é muito, né, de uma socialização, né, Sim. de machucar ali, e aí foi para casa, melhorou no outro dia. Nós estamos falando de coisas muito mais sérias Isso. que Sim. podem realmente, de fato, ser resolvidas com uma Isso. procura Assim como eu precoce. falei que o arrastar dos pés, a má postura, não pode indicar algo grave, mas que tem que procurar um profissional, mas o fato de não saber o que está ocorrendo com essa criança pode ocorrer essas questões mais graves, Sim. Sim. porque tem que ver o que está acontecendo, né, para Uhum. acompanhar. E talvez aí pode acarretar em encurtamentos, né, que essa criança vai perder a amplitude ali dos movimentos, que aí acarreta na questão das dores. A Sim. questão de chegar lá nas cirurgias, que era porque podia intervir, por exemplo, na escoliose, vamos colocar como um exemplo, né? Uhum. Que não precisava chegar nisso, porque se a gente Uhum. interviu quanto mais cedo, a gente pode estabilizar, né? Não Sim. deixar que isso piore. E é Sim. importante também a gente falar, né, a Lesa tocou na questão da escoliose, que é o que chega muito pra gente também, é muitas vezes uma criança que ela não tinha inicialmente alguma alteração na coluna, mas assim, na perna, no quadrinho, algum outro membro, e por não ter vindo precocemente, igual a gente tá falando agora, não ter se atentado a esses sinais, no futuro adquiriu uma escoliose, um desvio na coluna. E isso é muito importante os pais saberem, porque principalmente essas crianças que estão agora no período escolar, na escola, às vezes a criança adquire uma postura não tão legal. Então acaba que se ninguém intervir ali para orientar essa família, orientar essa criança de como que é a forma correta, lá no futuro, além de ter tido esse problema inicial, ainda vai ter outros maiores. E vamos Maiores. usar também o exemplo muito frequente, que é o que está acontecendo Sim, muito com as nossas crianças, até pelo fato desse isolamento, né? Dela não conseguir brincar com o coleguinha que faz a mesma coisa, que ela, por exemplo, escolhe o uso da tela. Que a sim. tela é mais fácil para ela, a tela é o que mais. E às vezes É. aquele pai tá vendo que ela tá usando a tela por conta que, porque ele gosta, porque ele não gosta de brincar. E não, é o refúgio da criança. Uhum. E isso acarreta também em uma das questões, que vai colocar aí a cifose, porque a criança é aquela criança que quer usar o celular deitado no sofá com a perna para cima. Coluna toda torta, Isso, e fica muito tempo aqui no celular. pescoço É baixo. uma das coisas que acontecem bastante. E Então, às vezes tem assim, dor de cabeça, fazendo a fisioterapia Exatamente. junto com a atividade isso. física, não Sim, teria Você essa pode ver queixa. muito que está acontecendo bastante também, que a gente está vendo, os desgastes, né? Em ossos, né? Muscular, que muito precoce. sim, Então, a procura Sim, tardia, ela pode acarretar uns problemas muito sérios. Então, o quanto mais cedo procurar, mesmo que seja uma dúvida simples. O meu sim. filho não consegue pisar no pé no chão direito, não consegue apoiar o pé.
Eu tô vendo só o dedinho do pé tortinho ali. Será que só procura só para tirar essa dúvida? Sim. Para que não deixar que isso mais para frente acarrete uma piora na criança? Sim. Eu nem sei se eu precisava fazer essa pergunta, mas eu vou fazer depois de tudo isso que elas falaram. Quando que devem procurar o fisioterapeuta? Se ficou alguma dúvida, né? Eu acho que elas podem falar mais um pouquinho do porquê. Quando? Eu acho que quando você perceber que algo de errado com seu filho está acontecendo, você já pode, por favor, procurar fisioterapia. Bebê, né, gente? Bebê. Porque, assim, não precisa esperar chegar algo grave, igual a Alessa está falando. Olha o tanto de coisa que nós poderíamos evitar na vida dessa criança, porque tudo isso vai acarretar, infelizmente, na vida até adulta dessa criança, entendeu? Então, assim, olha o tanto de coisa que nós podemos prevenir. Então, a fisioterapia, ela não é só, às vezes as pessoas acham, é só para quem tem algum... Não, é prevenção também. Então, é importante que quando a família perceber que algo de errado está acontecendo com o filho dela, já pode vir procurar uma avaliação fisioterapêutica. Sim, como exemplo, só para deixar aqui, eu tenho uma bebê que eu atendo de 40 dias, que não foi pedido médico. A mãe olhou e viu que ela estava com o pescocinho torto, assim, que ela ficava só para um lado, e isso começou a incomodá-la. Até pelo fato de quando ir colocar a roupa, sentia dor, ela via que chorava bastante. Então, ela quis só para tirar a dúvida, para tirar esse desencargo de consciência. E realmente, se ela não tivesse procurado, ia ficar uma coisa, uma bola de neve, e realmente ia ocasionar algo grave para ela mais para frente. Sim. Porque ela já estava com encurtamento com 40 dias. Já estava com encurtamento e ela realmente não conseguia virar o pescoço pro outro lado. Ela não tinha esse movimento, ela só ficava para cá. Agora ela já está com 3 meses, ela já está fazendo, né, os movimentos corretos, mas o fato de ela ficar só para esse lado esquerdo, né, de um lado, ela não conseguia fazer os outros movimentos, que era segurar o apoio do braço. Então, assim, isso acarreta no geral o motor, não é só um problema. Sim, então, um bebê, né? Uma bebê, né? Sim. Então, não tem idade específica para procurar um profissional. Sim. Se a mãe tá incomodada, se o pai tá incomodado, procura só para tirar a dúvida. Procura, sim. E vocês já escutaram muito essa frase? Procurar um fisioterapeuta realmente é necessário ou é um exagero? Muito. O que vocês me dizem sobre isso? Porque, olha, eu me formei, gente, espera só um pouquinho. Me formei em 2004. Foi em 2004. Ou seja, e essa frase, assim, ou seja, atualmente ela também é usada? Muito. Né? E aí, o que vocês me falam sobre isso, né? Eu acho que vocês têm falado, mas é isso, é saber realmente do que... E vocês bateram muito nessa tecla. Sim. Fez avaliação, vê que não é nada demais, de repente uma orientação Sim. de levar no parque mais vezes, né? Exatamente. Uma orientação de usar menos a tela para ficar menos torto deitado no sofá, já vai resolver muitos problemas. Mas pode também não ser. Pode ser isso que vocês falaram, da deformidade, de repente, um futuro uso de um colete, né? Então, assim, gostaria que vocês me falassem mais sobre essa frase. Então, ela é atual ainda. Entendi. A gente escuta bastante que não tem a necessidade. Aí eu falo muito assim, se você procura, o profissional vai te dizer se realmente o serviço dele vai ser necessário para aquela criança ou não. Sim. Ele vai avaliar, ele vai, né, a cada... desenvolvimento motor da criança ali, ele vai olhar se está dentro dos padrões que eram para estar, ele vai olhar se é só uma questão ali de fraqueza ou é só uma questão de estímulo em casa mesmo, estímulo no parquinho, um estímulo porque às vezes só falta um pouquinho de estímulo em casa com as crianças, né? Ou falta um pouquinho de incentivo para ela fazer, porque às vezes ela não faz porque ela não sabe que ela sabe fazer aquilo. Então falta ela entender que ela consegue. Então, assim, eu digo que o fisioterapeuta vai direcionar, ou o terapeuta que estiver atendendo ela vai direcionar se realmente é necessário ou não para ela, o fisioterapeuta. Legal. E eu acho que o exemplo que a Alessa deu um pouquinho atrás da paciente dela já é uma resposta para essa pergunta também, né? Porque já pensou se a mãe achasse que era um exagero? Não, no momento que ela chegou para a intervenção de fisioterapia, era algo que ainda dava para reverter. Sim. Mas imagine se ela esperasse mais um pouco e ia virar uma patologia. Então, olha só o que não iria acarretar, né? Então, acho que é sobre isso, é os pais pensarem, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, às vezes é muito importante essa mãe, assim,
ter esse olhar igual ela teve, a família ter esse olhar Uhum. igual a mãe da paciente da Alessa teve, de falar assim, não custa nada em fazer uma avaliação. Sim. E aí, né, tá colhendo os frutos agora disso. Sim. E até porque Uhum. é comum, né? Falar, tem preferência por esse lado, né? Isso, Só muda o lado de dormir, só muda não sei o quê. E de repente, sim, nem sempre só isso não tem. vai resolver. E entender também um pouquinho, o pai entender o porquê que é necessário, que nem eu falei pra ela, é sim necessário a gente fazer a intervenção, porque a gente tem uma tensão Uhum. muscular aqui realmente, né? Porque eu já tive casos e casos, que nem o dela, ela entendeu, ela procurou porque ela viu que precisava. Uhum. Já teve gente que procurou só por bater na tecla de médicos, ou fono falar, e mais de um profissional ter que falar para a mãe procurar Oh, meu por ela Deus. estar com medo, né? Por ela não entender que é Sim. necessário. Ou por dó, realmente, né? Porque o bebê, ele chora um pouquinho para fazer atividade, até entender. Pois é. Então, assim, acaba que o pai ou a mãe fica com dó de estar levando, né? Mas depois que vê que tá tendo a melhora, aí ela se acalma e ela vê que Sim. foi bom pro bebê ou para a criança, né? Sim. E aí, a fisioterapia dói ou não dói? É muito legal perguntar isso, porque muita gente tem dúvida sobre isso, né? E Sim. não, gente, é lógico que tudo que vai tirar a criança, o bebê da zona de conforto, ele vai achar um pouquinho ruim, né? Como nós também, quando vamos para academia, chega ali nos primeiros meses a gente sofre. Mas não, nós tentamos fazer tudo da forma mais lúdica possível para que aquela criança ela possa se desenvolver, aprender e melhorar da forma mais lúdica possível e brincando, se divertindo, entendeu? Então, muitas vezes, às vezes os pais vão falar assim, tá brincando com meu filho. Nunca é brincadeira, sempre tem algum propósito ali dentro daquela brincadeira que é estimular e tratar aquela criança, mas de uma forma lúdica, porque nós estamos lidando com crianças, né? E não tem como a gente pegar e querer lá fazer tudo muito monótono, então a criança, ela precisa desse estímulo, né? Ela Sempre é intencional, né? Sempre é intencional, exatamente. E para dar um exemplo, né, para os pais, as mães que estão assistindo entenderem, às vezes a criança também, a gente entende que ela não tá num dia legal dela. Exatamente. E aí a gente tem que entender, a gente como profissional, já atendendo aquela criança, conhece, né, como aquela criança tá, Uhum. e a gente perceber que não tá assim. Um exemplo, né, que eu vou usar de uma paciente que eu atendi, é que ela via que ela estava esgotada já de dias de terapia, mais de uma vez por semana, né? Então eu decidi, em uma das terapias, fazer algo diferente. Eu quis que ela fizesse algo motor, então eu coloquei ela em cima de uma prancha, né, para fingir que era o carro dela. Eu dei uma argola para ela fingir que era volante, e eu fiz como se fosse um mercado e a cozinha. Então ela tinha que ir fazer a compra no mercado, ela ficar de ajoelhado, ir lá fazer a compra, fazer a motora fina, Delícia. né? No caso, para ela estava só fazendo a compra. Ir lá fazer o pagamento dessa compra, então ela tinha que fazer a continha ali para poder pagar. Delícia. E aí a gente preparou atividades de motora fino com massinha. Então ela tinha que cozinhar. Então, assim, aquele dia eu peguei e separei, Sim. fiz umas atividades bem lúdicas para que ela saísse da rotina. Sim. E eu vi que depois, na outra sessão, ela já voltou bem mais animada. Sim. Então, às vezes, o sair da rotina também é importante, a gente entender como o paciente está, e a gente nunca vai deixar algo monótono. Então, a gente nunca vai fazer para essa criança algo que estica, puxa, não, a gente sempre faz Sim. algo mais lúdico, que vai ajudar ela a fazer o protocolo que é necessário para ela, mas de diferente forma, para que não seja chato. E Sim. por isso que é importante também as famílias procurarem profissionais que têm experiência com criança, né? Porque muitas vezes, igual a Alessa falou, nós fazemos vários cursos, não só para acrescentar no nosso currículo, mas também para a gente conseguir lidar com nossas crianças, né? Então, muitas vezes a gente vê mesmo com o bebê que o bebê ele tem um tempo totalmente diferente das outras crianças. Então, a terapia, por exemplo, não pode ser no horário de sono, no horário de alimentação. Tudo isso influencia, né, no desempenho da terapia em si. E, igual a Alessa falou, tem dias que a criança realmente não está muito ali afim e a gente precisa fazer de uma forma que a criança consiga se sentir parte daquela terapia. Então, essa brincadeira, colocar eles dentro da brincadeira, eles se sentirem participativos da atividade deles também. Não é só a gente chegar lá e mandar eles fazerem um monte de coisa e pronto, acabou. Não, eles precisam se sentir parte daquilo ali também, sabe? E quando é algo mais difícil, que a gente vê que a gente precisa ser trabalhado com essa criança, essa habilidade, isso que é muito difícil para ela, a gente faz combinados.
A gente vai fazer aqui umas 2 vezes desse exercício que você não gosta e a tia vai te dar uns 2 minutos de brincadeira. Você escolhe a brincadeira. Então, Legal. realizar combinados com ela. Então, vai ser algo mais calmo, algo que se encaixe de uma forma que a gente consiga realizar o que a gente quer e que a criança não se sinta esgotada ou triste ou chore por causa daquilo, por né? causa daquilo. Eita, que linda! E quanto tempo dura tudo isso? Cheguei lá e falei, e agora? Quanto tempo que é de tratamento? Tem o tempo ideal? Tem... É por criança? É por casa? Explica um pouquinho, né, para o pessoal de casa, que deve estar com a cabeça borbulhando de tanta informação, dicas maravilhosas. Mas eu acredito que também vem a curiosidade, né, de saber Sim. quanto tempo vem esse tratamento, né? Sim. Como que vocês podem, se é que tem, né? Sim. Tem sim, cada criança tem o seu tempo. É que nem eu digo que não tem como comparar. Às vezes a criança pode ter a mesma idade que a outra, mas Ótimo. elas não vão fazer as mesmas coisas no mesmo tempo. Então, é que nem avaliação. Cada criança tem a sua avaliação. Cada paciente vai ter o seu protocolo. É individual. Não é o mesmo protocolo. Ver essa criança, ela tem tal patologia e eu vou atender a outra com outra patologia com o mesmo protocolo. Legal. É diferente. Então, para cada criança é um tempo, para cada criança é um protocolo de tratamento. Então, não tem como a gente chegar e falar para você vai ser tanto tempo. Então, a gente precisa ver o que essa criança vai trazer para a gente. Porque dependendo do que ela apresentar, a gente passa. É um tratamento e protocolo personalizado, né? Então, até não tem porque como. muitas vezes, às vezes a criança pode ter a mesma idade, a mesma patologia, mas as dificuldades são diferentes, né, Alessa? Então, muitas vezes tem criança que, às vezes, tem a mesma patologia e já tá andando, tem outra criança que não. Sim. E tá tudo bem, que a gente precisa olhar com mais cuidado para esse paciente e fazer essa personalização, igual você falou. Nunca vai ser uma receita de bolo. Então, cada criança, a gente faz a avaliação e vai montar um plano terapêutico individualizado para cada uma, entendeu? Sim. E pode acontecer das crianças terem a mesma patologia, elas terem os mesmos problemas, mas ainda assim nunca vai ser igual ao protocolo. Cada criança tem a sua dificuldade, o seu jeito de trabalhar e o protocolo a ser feito. Responde de um jeito, né? Você até vocês falaram um pouquinho sobre a questão de uma bebê de 40 dias, né? E tem muito isso, né? Meu filho não é pequenininho demais, não é bebê demais para começar uma intervenção, né? Porque geralmente os pais procuram por ter um diagnóstico fechado, né? Ou uma suspeita diagnóstica, e você trouxe um exemplo de uma mãe, por curiosidade, por percepção, na verdade, dela, né? Levou. E aí? Ou seja, acredito que vocês já responderam, né? Não tem, né? Eu já atendi criança, na época que eu atendia, com 22 dias. Sim. Né? Então, é isso, né? Temos lá os que já... Porque se fala muito das crianças de neonatal, mas não, né? As crianças realmente que estão em casa, sem diagnóstico nenhum, de repente também precisam dessa fisioterapia, né? A fisioterapia, ela não tem idade, né? Igual nós falamos, assim, tem criança que vem a partir dos 22 dias, tem criança que vem a partir de 40, da idade que o pai perceber que ela tá tendo alguma dificuldade ali, já é importante que ela venha, porque aí é aquela questão da prevenção que a gente falou, né? Se não for nada, ele se preveniu, não, tá tudo bem, pegou orientação, tudo certinho, de alguma atividade extracurricular que possa fazer. Ou se tiver alguma dificuldade realmente, que tem que ter intervenção, a gente já vai, desde ali, precocemente trabalhar isso. Então, a chance dessa criança ter uma evolução muito mais eficaz é maior do que se o pai esperasse com 2, 3, 4 anos para poder vir procurar fisioterapia, entendeu? E é importante procurar cedo, porque tem a questão da plasticidade, né? Sim. Que a criança está tendo no momento, né? De 22 semanas, 42 semanas. Quanto mais cedo a gente intervir nessa parte do desenvolvimento, melhor vai ser para ela, porque vai ser mais rápido para essa criança, para esse cérebro que está ali aprendendo a entender o que ela tem que fazer, né? Exatamente. Então, o quanto mais cedo é melhor. A intervenção precoce nos atendimentos das crianças, o quanto mais cedo for intervido, é melhor. Ou seja, a fisioterapia não só está para casos já graves, com diagnósticos, com grandes escolioses, né? Não. Ou seja, ela está para os casos mais simples também, até pela prevenção que vocês falaram, né? Nós falamos muito
falamos bem pouco sobre a fisioterapia preventiva, Sim. né? E o quanto ela é importante. Então, eu acho que vocês citaram grandes exemplos da fisioterapia preventiva mesmo, porque, de fato, a fisioterapia, quando fala em fisioterapia, a gente já pensa em algum tipo de deformação, em algum tipo de diagnóstico, e ela está aí para coisas, às vezes, muito simples e que vai resolver coisas que poderiam ser muito graves lá na frente, né? Por estimulação, por orientação, é o que nós falamos aqui, né? De repente, uma orientação após uma avaliação já resolve, né? E então eu acho que fica aí dentro, né, de tudo que vocês falaram, dessa aula que essas mulheres maravilhosas e competentes deram, né? Entregaram muito mais do que dicas, vocês trouxeram muita informação mesmo para em casa, né? As pessoas ficarem mais conscientes, observarem mais seus filhos, né? Quererem saber na escola mesmo, como que está na aula de educação física, né? Se faz a natação, como está indo. Eu acho que é importante mesmo observar, olhar mais para o indivíduo mesmo, né? Olhar para a criança e ver. E dá, né? Mãe, tô com dor nas costas. Não ignorar isso, né? Ah, não, é dor do crescimento, né? Pode ser. Não estamos aqui, mas pode ser além disso. Né? Eu acho que esse foi o recado. E aí eu queria vocês até já falaram, mas só para a gente reforçar em casa, eu vou ler, tá? Agora eu vou ler mesmo. É mito ou verdade? Fisioterapia é só para quem já tem problemas graves? Não. Não, assim, como nós já falamos anteriormente, né? Pelo contrário, acho que é importante a família já procurar antes, porque, como a gente falou, às vezes um simples problema pode acarretar uma patologia e se for intervido antes, a criança pode seguir a vida dela normalmente, né? Meu filho vai sofrer? Não vai gostar das sessões? Ai, acho que elas deram grandes exemplos, que fizeram uma sessão de compras com um carro imaginário e, enfim, terminou na cozinha. Ou seja, a criança dirigiu, fez comida, então dá para ser legal também, né? Sim. Então, ou seja... A gente vai deixar o mais lúdico e mais tranquilo para essa criança possível. Sim. Se eu esperar, ele vai melhorar sozinho? Não, e é uma coisa assim que eu até gosto de frisar que não melhora e na maioria das vezes pode piorar, né? Então é o que a gente fala, procura um fisioterapeuta, por favor, que quanto antes, melhor. Então, às vezes você fica achando, não, é só o jeito dela, é só o tempo dela, mas aí lá na frente vai estar um problema muito maior, então já procura antes. Aí passa pomada, aí a família tenta alongar em casa por conta própria, né? E aí de repente dá ruim. Acaba criando uma resistência sobre a terapia, porque às vezes lá em casa o pai foi tentar alongar e não deu muito legal, foi doloroso, aí chega achando que a fisioterapia vai ser dolorosa também. Então, gente, não fiquem só à base da internet, tá? A gente sabe que tem uma pesquisa muito grande em sites, né, por tirar dúvidas, mas procurem alguém profissional que esteja orientado, que saiba o que está fazendo para poder ajudar. Sim. Era o que eu ia falar, qualquer profissional pode atender? Não, procure um profissional especializado que entende o que está fazendo e que entende realmente o que o seu filho precisa e o que tem que ser feito. Sim. É isso, gente. Eu espero que possamos ter ajudado, tenho certeza que sim, mas gostaria de perguntar para vocês se tem mais algum recadinho que vocês acham importante, algum aviso que vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo nesse momento. Sim, eu acho que o mais importante que nós queremos deixar aqui hoje, né, nessa noite, é exatamente sobre a fisioterapia na prevenção mesmo, porque muitas vezes as pessoas, elas criam um tabu de que a fisioterapia é igual você falou, é só para quem já tem algum problema, já tem algum diagnóstico, e não, muitas vezes as famílias, elas chegam ali sem nenhum diagnóstico fechado, e às vezes perceber alguma coisa, chega ali um pouco com medo e tudo mais, e nós estamos ali justamente para acolher essas famílias e ajudá-las e direcioná-las. Então, às vezes, você percebeu alguma coisa no seu filho, procura, não tem problema nenhum você
tá com medo de alguma coisa, a gente vai estar ali para te orientar justamente isso. Então, assim, às vezes é bom trocar ideias, às vezes com professores, com médicos, às vezes até outras famílias que já faz terapia e falar assim, olha, eu percebi que meu filho está fazendo isso, o que você acha? E daí, essas famílias que já têm um pouco mais de experiência, pode também acolher essa família que está com medo, que às vezes acabou de receber um diagnóstico também, tem umas famílias que recebem diagnóstico e ficam com medo, e orientar, falar assim, não, procura um fisioterapeuta, procura o médico tal, que aí essas famílias vão estar sendo orientadas, né? Então, sai dessa base de medo e vai para algo concreto, que é a orientação. Não se sentir inseguro, né? Não ficar com medo, não ficar naquela dúvida se leva ou não, ou por ser um simples não pular, por ser um simples não conseguir correr. Conforme ele vai vendo os outros coleguinhas, conforme ele vai entrar na escola, conforme ele vai estar lá com os primos deles brincando, ele vai se desenvolver. É só uma questãozinha ali. Porque alguém da minha família também teve essa dificuldade, mas depois evoluiu. Não, cada criança é diferente da outra. Então, não tenha medo de procurar ou de intervir precocemente na vida dessa criança, porque você vai estar dando uma ajuda muito grande. É isso, gente. E por hoje é só. Gratidão, meninas, por terem aceitado o convite. Arrasaram. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.